Então, tudo tem o seu sintoma. Hoje vamos falar... Olha, irmão. Pode desligar. Sobre um rebanho diferente. Levítico capítulo 11, versículo 7. Obrigado à igreja pela dupla oportunidade de estar ministrando a palavra, né? Feliz. E louvado seja Deus pela força que Ele me dá, porque apesar do evangelismo que eu tive que fazer hoje, Deus ainda me dá força para estar na igreja. Amém? Não é fácil você ter que passar por tantas casas debaixo do sol quente e ainda estar na igreja. Mas compromisso é compromisso. Levíticos 11, versículo 7, diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este o será imundo. Evangelho conforme escreveu João Marcos, capítulo 5, mensagem muito conhecida. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 4 em diante. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: e tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Versículo 8. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9 diz: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Versículo 11. E andava-lhe pastando no monte, uma grande manada de porcos. Repita, porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram à cidade, nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. A igreja glorifica a Deus. Podemos assentar. Irmão, eu não vou trazer uma mensagem em caráter de estudo, então não espere muitos versículos citados. Existe uma forma de ministrar que é com precisão, citando versículos. Eu vou estar pregando, vou trabalhar com o seu emocional. Primeiro nós vemos em Levíticos capítulo 11, Deus falando de animais impuros. Nós vemos muito nos desenhos animados que fazem sucesso. Coelhos. Quem é que não lembra do Perninha, do Pernalonga? Animal impuro. Você vai ver ali o camarão. Você vai ver também o porco. O porco, ele tem unhas fendidas e não rumina. Deus disse: esse animal será imundo para vocês. E agora em Marcos capítulo 5, você vê Jesus em Gadara. Em Mateus está lá Gerasa. Em Marcos, Jesus expulsa demônio de um homem. Mas em Mateus, de 2 homens. Como é isso? É porque Jesus foi lá 2 vezes.
nessa vez que a Bíblia não mostra se é a primeira ou a segunda, Jesus desce do barco e encontra um homem, irmão, que a Bíblia Sagrada diz que ele andava nu desde a sua mocidade. Esse homem não podia ser contido. A Bíblia diz que ele clamava. A expressão clamar quer dizer gritar em alta voz. Se ele estivesse aqui, ele ia passar assim, dando soco em tudo quanto é lugar. E nu. Era assim, possesso de demônios. Sem um pingo de razão, não conversava, não tinha lógica com aquele homem. Ele ia sair quebrando tudo aqui, metendo o pé em tudo. Aquele homem subiria nas paredes, aquele homem conseguiria flutuar. Aquele homem tinha uma legião de demônios. Legião, meus irmãos, segundo a contagem romana, são 6.000 demônios no corpo daquele homem. Então aquele homem tinha espírito de homossexualismo, aquele homem tinha espírito assassino, aquele homem tinha um espírito de loucura, ele não tomava banho, ele não comia, aquele homem tinha um cabelo desse tamanho, aquele homem era barbudo. Imagina um mendigo mais catingoso que tem por aí, era pior do que esse homem. Ele andava nu, irmão, as pessoas viam as partes íntimas dele. Possivelmente ele não se limpava quando ia ao banheiro. Então ele pedia fezes, pedia urina. Esse homem era uma vergonha. Agora, qual era a região onde ele estava? Ele estava em Decápolis. A palavra Decápolis, Deca, 10, Polis, cidade. 10 cidades, uma província grega, autônoma, independente do Império Romano. Região dos Gerasenos ou Gadarenos. Esse povo comia porco, esse povo fazia o que foi, irmão. O porco é um animal tão imundo. Você pega Isaías 65, verso 4. Deus fala o seguinte, olha, um povo que me irrita, oferecendo abominação e comendo carne de porco. Porco era um animal oferecido a demônios. Se você pegar dentro da filosofia humana, por exemplo, dentro da filosofia oriental, existia uma deusa chamada Cici. Aqui no Brasil, Cici é a moça que se sente, né? Cici, na linguagem dos indianos, era uma mulher que recebia, era uma deusa que recebia homens marinheiros na sua ilha. Ela transformava esses homens em porcos e depois comia eles no jantar. Ou então sacrificava eles a demônios. Você vai ver o demônio, o Golgo, é um demônio, um dos 10 demônios mais perigosos do mundo e o pior da Indonésia. Quando alguém faz uma obra de feitiçaria para alguém, esse demônio, quando entra na vida de alguém, ele deixa a pessoa em estado vegetativo. Também com cara de porco. Na mitologia romana, existe um anjo caído chamado Sus. Ele tem cabeça de porco e tem corpo de gente. Seria o próprio Satanás. E ele atacava até quem colocava oferendas para ele. O porco, segundo algumas culturas, é tudo que é imundo, é tudo que é violento. É tudo que é egoísta. Quando a mulher fala que aquele homem é um porco, é porque a pessoa não vale nada. Ele é imoral, xinga, palavrão, faz tudo. Na Bíblia, o porco, Jesus ele fala no capítulo 7 de Mateus, não dê coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos. O que tem de crente, irmão? Querendo andar juntinho com gente ímpia. Juntinho. Você quer falar de Jesus, ele nem te dá atenção, porque ele é um porco. Um porco. Um porco tenta pôr a cabeça do porco para cima, ele sempre olha para baixo. Se você, porventura, pegar um porco manso e botar para cima, a cabeça dele fecha o olho. Ele não nasceu para olhar para as coisas de cima. E outra coisa, porco não é águia. Águia, quando ela se encontra com uma ave no céu, é com uma outra ave gigante. Por exemplo, outra águia, um condor. Agora, que tem crente, irmão, que quer ficar no meio da panelinha, no meio dos porcos. Eles estão falando ali da vida dos outros, eles estão falando da prostituição, falando de um monte de imundícia, e os crentes águia querem ficar ali, no meio dos porcos. Os porcos, olha para ele, vai fora! Você não é crente? Está fazendo aqui? Toma patada. Crentes, porco. Esse é um rebanho diferente. E quando a história se desenrola com Jesus, esses porcos chegam junto com os seus pastores. Irmão, engraçado, porcos que tem pastores, tem, irmão. Tem um monte de igreja aí que libera você a amar outro homem, se você é homem. Tem um monte de igreja por aí
Igual, por exemplo, irmão, se você for comparar certas coisas no pentecostalismo, como, por exemplo, o culto aos anjos, dá no mesmo, meu. O povo se joga no chão, o povo grita, dá salto mortal, entendeu? Irmão, vamos tomar cuidado com filosofia mundana dentro da igreja. Vamos expulsar isso do nosso meio, que isso não vem de Deus. Porcos, irmãos, tem pastores. Porcos dizem para você, vamos botar uma cruz aqui, ó. Porque, afinal de contas, a cruz está vazia. Mas aí não lê o que a Bíblia diz. Não farás nenhuma imagem de escultura do que é em cima no céu, nem embaixo na terra. Mas a religião diz, vou pôr uma cruz, vou pôr uma imagem. Eu conheço a igreja evangélica que coloca a foto de um pastor que fundou a igreja dele, dentro da igreja, uma imagem de um falso Cristo do lado. A Bíblia diz, não faz. Mas a religião diz, faça. E eu estou fazendo. O pastor de um crente desse só pode ser um porco. Você está comendo imundícia de cultura grega, cultura romana. Cruz, no Novo Testamento, quando Jesus fala carregar a cruz, são os problemas do dia a dia. A vergonha de ser crente. Mas as pessoas entendem que cruz tem que botar uma cruz mesmo dentro da igreja. E de preferência, bota um Jesus derrotado ali. Para a vergonha de Jesus. São igrejas de porcos. Porco. Os porcos, irmão, não comem. Você pode ver que porco não fica junto com ovelha. Se uma ovelha ficar perto de um porco, eles não estão perto um do outro. Porque ovelha só come pasto. Porco come qualquer coisa. Porco ama Domingão do Faustão. Porco inventa mentira quando você entrega um folheto e fala assim, irmão, vamos lá na igreja hoje, vai ter um culto abençoado. Aí o porco fala assim, ó, se der, porque meu filho estava com febre quando eu saí de casa, talvez, e o filho está saudável. Aí você, chegando da igreja, você vê os porcos todos lá comendo churrasco, e nada, ai meu Deus, a irmãzinha me deu. Porcos. São porcos, irmão. Pessoas que se alimentam de imundícia. E outra coisa, eles têm pastores, eles têm líderes sobre eles. 1 Timóteo 4, versículo 3, Paulo fala assim, Timóteo, o povo com o tempo não vai querer sofrer essa doutrina. E outra coisa, vão se acercar de pastores que vão querer alisar o ego deles. Pastores que só vão falar de prosperidade e cura. Pastores que vão dizer assim, ande seminua na rua, Jesus só quer o seu coração. Você é jovem, anda com cabelo de rabo de cavalo, rapaz. Nossa, tanto tinha um cabelo grande. Você gosta de um esporte violento? Davi era soldado, rapaz. Irmãos, cuidado com as doutrinas dos últimos dias. As doutrinas dos últimos dias são doutrinas de pó. São imundícias. Pessoas que estão em cima do altar falando afeminado e falando mistério. Ai, sai, papai, papai. Pó. Você não veio nessa igreja por acaso? A cura do Senhor na sua vida, falando afeminado, irmão. E abominação. Um dia eu discutia com um rapaz dentro do ônibus. Falei, meu filho, você está em pecado. Tá, não, mas eu te chamei para essa conversa. Você está em pecado. Ah, mas eu chamo a minha pastora. A sua pastora, ela pastoreia pó. Você está comendo uma imundícia. Irmão, nós temos que ter coragem. Jesus está conversando com o demônio. Aí nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Esse demônio, quando falava, representava todos os 6.000. Para você ver que Satanás não é igual muito pentecostal fala, irmão, Satanás é bobo, irmão. Você bate o pé 3 vezes e ele está correndo, não sai nada. Eu já vi de crente lá e sai, e o demônio fingir que sai, abraça o pastor, irmão, que benção. Quando o pastor está longe, que pastor idiota, hein? O demônio vem dentro da pessoa. É isso mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, demônio. A sua palavra no original quer dizer mentalidade satânica, genialidade maligna. Vai ver as grandes culturas que atacou o evangelho. Nazismo. Vai ver se Hitler é besta. Vai ver maçonaria. Por que muitos pastores são maçons? Porque eles deixam influenciar por aquilo. Vai ver, por exemplo, se fascismo, comunismo,
e tantas outras culturas, irmão, que influenciavam o cristianismo, e muitos crentes deixaram o evangelho para servir isso aí. Isso é fácil. Demônio não é besta. Demônio trabalha sempre no ser, no ter e no que você ama. Por isso que ele tocou em tudo que Jó tinha mesmo na vida dele. Demônio entende do ser humano. E esses demônios aqui tiraram tudo que esse homem tinha. Ele não podia ter esposa, porque qual mulher que vai se aproximar de um doido? Ele não tinha emprego, tirou o emprego dele. Tirou tudo que ele tinha, a felicidade dele. E agora esses demônios encontram com Jesus. Jesus estava expulsando ele. Agora, uma coisa interessante sobre o reino das trevas aqui, ó. Olha só. Ele viu Jesus de longe e adorou Jesus. E clamando com grande voz, versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. O evangelho de hoje tinha que saber disso, né, irmão? Já o demônio disse assim, eu não tenho nada com você. Por que o senhor veio me atormentar antes do tempo? Então essas baladas gostam. Hey, Tito, quero de volta que é meu. E vai tocando aquele... Rapaz, tem lugar que você não sabe nem se é igreja ou se é um salão do inferno. O demônio está dizendo, eu não tenho nada com você. Então toma muito cuidado você que tem o pé na igreja e o pé no mundo. Irmão, dentro do ser humano ferve muitas tentações. Irmão. Ferve. Eu, por exemplo, tenho vontades malignas dentro de mim e eu não dou lugar a isso. Porque se eu der lugar, a Bíblia diz que o pecado vai me matar. Então a gente tem que tomar cuidado. Olha só. Eu conjuro-te por Deus que não me atormente. Ou seja, a presença do Evangelho faz com que o reino das trevas sinta a incomodação. Por que você acha que quando você está andando na presença de Deus, vem perseguição na sua vida, vem provação, vem angústia? Porque você está incomodando as fortalezas do diabo. Olha só, porque ele dizia, sai-te desse homem, espírito imundo. E Jesus dizendo, olha só, e perguntou-lhe, qual é o seu nome? Jesus falando. Ele lhe respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, era o general deles. Era o capitão deles. Então ele fala, o nosso nome é Legião. Agora, o que tem de crente, irmão, que não respeita a hierarquia. Meu irmão jovem igual esse não quer respeitar porque ele é jovem. Sendo que os demônios respeitam os demônios. E é por isso que ele dizia, ó Jesus, eu vou sair. Mas eu não quero sair dessa região. Sabe por quê? Demônios superiores disseram, não saia daí. Então ele falou o seguinte, ó, vou te dar um toque, Jesus, e manda para a manada de porcos. Entendeu? Os demônios, eles são obedientes às autoridades dele. E temos que ter esse princípio de obediência. Sabe por que muitas igrejas acabam tudo, irmão? Porque não tem obediência à autoridade, não tem respeito ao pastor, às doutrinas, fazemos o que a gente quer. Então Deus, irmão, não derrama milagre, não faz nada, não faz nada. Ora, vai para o monte, vai para o vale, chora em cima do lápis. Tem crente que bota o lápis, 2 lápis de carpinteiro e fala, Jesus. O diabo fala, é pouco, bota a frita aí, bota. Fruto de uma consciência, irmão. Fraca! Você está perdoado, se o sangue de Jesus já te purificou, tira esse pensamento fariseu da cabeça. Manda o diabo para o inferno, porque você está livre. Ele não, ele pecou, não foi glorificado. Ele perdeu a salvação. Enquanto o crente fica ouvindo, ó, 5 dias de jejum é pouco, rapaz. Faz logo 15 para você pegar uma úlcera e estourar o seu estômago. Demônio, desse jeito não vai aguentar não, vou te matar logo. É isso mesmo, irmão. Para com essas besteiras. Se Jesus te perdoou, te libertou, a Bíblia diz, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter aos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a gente quer ter uma alta justiça. Não.
Não. Quer ver? Eu tenho que pegar um chicote, não pode ser qualquer um. Tem que ser um chicote igual aquele que Jesus apanhou. Eu tenho que dar 39 lambadas nas minhas costas, eu perder 2 litros de sangue, aí sim eu estou perdoado. O diabo falar, te mata. É isso, irmão, vamos parar com isso. Olha só. Os demônios rogaram dizendo, me manda para cá uma manada de porcos, para que entremos nele. Olha só, Jesus dizendo, e logo lhe permitiu. Por que Jesus permitiu? Porque lugar de demônio, irmão, é dentro de lugar imundo. Porque quando você expulsa um demônio daqui, irmão, a Bíblia diz em Mateus 12 que ele vai procurar um lugar para poder entrar. O que diz em Jó, capítulo 1? Deus vai fazendo uma pergunta de retórica ao diabo. O que é uma pergunta de retórica? É aquela pergunta de bobo. Tipo assim, eu vou te perguntar, mas sei o que você vai dizer. Entendeu? Porque Deus é onisciente. Ele falou, diabo, onde você estava? Estava vagando sobre a terra. Por que ele estava vagando? Não achou um lugar para pousar. Entendeu? Então o espírito ele fica procurando. Aí quando você expulsou aqui, encontra um pobre coitado ali enchendo a cara de bebida, ele vai achar que é aquela pessoa. Não sei se vocês já viram, irmão, caso de estourar a briga do nada numa festa. A pessoa tão loucura assim, daqui a pouco meter a faca no outro. Demônio. O marido está bem em casa, daqui a pouco ele começa a se enervar, se aborrecer. Ah, eu lembro, ó, há 19 anos atrás, ela estava paquerando com não sei com quem. E começa a brigar dentro de casa. Demônio, irmão, vai procurar porcos, mas se você é ovelha de Deus, diz a Bíblia que o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Por que o demônio, irmão, fala para alguns pastores assim, eu saio dele e entre você, quer ver? A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o demônio fala, é mesmo? Aquele que habita, o demônio vai te dar uma aula de Bíblia. Você habita? Não habita. Você é murmurador, você é falso, você não lê a Bíblia, você não enche a sua mente das coisas de Deus. É coisa nenhuma, quer ver? Eu cuspo na sua cara, eu saio dele e entre você, depois sai de você e entre nele, sai dele e entre você, e sai de você e entre nele, você quer ver? Faço você um ping-pong, faço você dar Macarena aí, você quer ver? E entra mesmo, irmão, e o crente paga mico na frente de todo mundo. Por quê? Porque é um porco. É um porco, tem prazer em jogo violento, tem prazer em música mundana, tem prazer em novela, tem prazer nas coisas do inferno, então é porco. Gosta de abominações. Então o diabo fala, você é meu, não adianta citar o Salmo 91, você não está no esconderijo do Altíssimo, você está solto no ar, rapaz. Ah, mas tem o meu pastor, esses porcos aqui tinham pastores também, e não atrapalhou. Sabe que a oração do irmão Josemar, por mais que seja forte, não vai te salvar se um demônio quiser entrar em você. Se você não tiver vida com Deus para bloquear ele, não vai adiantar ele orar, ele expulsa o demônio lá fora, o demônio te pega. Crentes que não liberam perdão, crentes hipócritas, esses são moradas de demônios. E os demônios entraram nos porcos de manhã, eles perderam a cabeça, diz a Bíblia. E aí o que acontece? Foram para o precipício. Se você for olhar as últimas notícias, irmão, está acontecendo muito suicídio. Morre por dia 86 mil pessoas. Morre. Vítima de suicídio, vítima de bala perdida. É uma mortandade terrível. Porque o mundo está endemoniado. Tinha um camarada no passado aí, um tal de Michael Applewhite, um falso Cristo, lá nos Estados Unidos. Ele disse assim, olha, todos os homens têm que se castrar porque temos que ter eunuco por causa do reino do céu. E um monte de homens se castrou. E ele falou o seguinte, olha, aquele que se matar, tá vendo aquele cometa que está cruzando os Estados Unidos? Jesus está nele. Se você se matar agora, você ainda pega Jesus. Um monte de gente se matou, irmão, foi para o inferno. Tinha um na Guiana que ele operava cura. Ele pegava a pessoa aleijada e botava ela de pé. E sabe o que aconteceu? Ele disse, temos que ter um encontro com o Pai. Vocês vão tomar esse cálice. E quando vocês terminarem de beber, estarão no céu. Resultado, 900 pessoas endemoniadas. Aliás, e morreram. Envenenadas. Irmãos, em nome de Jesus, vou te dizer uma coisa. Pastor, líder,
São pessoas que Deus colocou para tomar conta de você, mas é responsabilidade de cada um ser cristão. O que é que diz o Salmo 119, versículo 10? Ele diz assim: escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Quem fez isso? Daniel estava na Babilônia. Estava lá aquela carne de porco gostosa, aquele manjar lá dos deuses. E ele falou: eu prefiro comer verdura. Verdura? Verdura. E outra coisa, a Bíblia diz que era só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Com certeza os outros israelitas, os outros judeus, comiam do manjar do rei. Então, irmãos, são porcos. Porcos fazem isso. Pastor, não está vendo? Eu vou aproveitar. Vou tirar lá a minha caixinha do inferno, lá cheia de DVD. Vou ver qual que eu vou assistir. Um filme pior do que o outro. Irmão, enquanto o consumismo do inferno estiver em nossa vida, demônios não vão nos respeitar. Não vão. Curas não vão acontecer. Nós vamos ser religiosos, como todo mundo é. Não teremos coragem de pregar a palavra com verdade. Não teremos força para sofrer por amor de Jesus. Não teremos vida. Hoje eu discuti com a senhora. Falei, me mostra dentro da genética que ser gay é genético. Porque a biologia não mostra nada, minha senhora. Todo mundo que nasce homem, nasce com cromossomos masculinos. Ele pode alterar isso se ele tomar uma injeção de estrogênio, por exemplo. Aí não vai crescer barba, vai querer crescer peito, né? Mas isso é uma coisa inatural. Entendeu? Como eu vi uma mulher esse dia que toma testosterona. Aí não cresce os seios dela e ela fala igual homem, mas continua sendo mulher. E a mulher batendo boca comigo, eu falei, está errado, senhora. Já pela Bíblia, só dizendo que é dessa religião defendendo isso. Segundo, pela genética, está errado isso. E bati de frente, irmão. Não me importei em ter que ficar vendendo nada com... Irmão, a gente tem que deixar de ser capitalista e defender o evangelho onde tiver. Eu já fui expulso da casa dos outros, já me chamaram de intrometido dentro de ônibus, e eu falo, marca um debate com a sua pastora, eu vou lá na sua igreja. Vou lá e botei no meu Facebook, a sua igreja é uma obra do inferno. Sua igreja defende o que há de mais podre e abominável entre duas pessoas, que é o homossexualismo. Falei mesmo, vocês são porcos. E eu falo na cara dela, ela pode processar, pode que me processa. Me processa. Crente hoje em dia com medo de chamar encosto de demônio, que é demônio. Teve um irmão que ele foi preso. A pastor Bíblia Santana pagou para soltar o irmão e ele falou assim, agora joga o processo para cima de mim. Joga o processo para cima de mim. O crente, irmão, ele tem que entender que nós não existimos para sermos aceitos. Não existimos para sermos aceitos. A irmã falou sobre Caim e Abel, a religião de Caim ficava incomodada com Abel. Porque Caim ofereceu o seu sacrifício sem fé. Já Abel ofereceu com fé. Então essa igreja que é pequena, mas oferece uma oração com fé. Ama os irmãos, vê curas, vê milagres. Isso incomoda muita gente. Por eles você ia lá para o sertão do Ceará. Porque é isso que a sociedade de porcos querem. Quando fazem uma novela falando mal do evangelho, nós somos ladrões, adúlteros, malandros. Entendeu? Vê. Eles fazem uma novela falando bem do evangelho. Não faz. E os principais que consomem produtos da Globo são evangélicos. Infelizmente a minha mãe é crente e tem dia que ela não vai para a igreja para ver novela das 8. Eu falo, tá vendo porque a senhora não consegue largar o cigarro? Tá vendo porque a senhora não consegue se libertar dessas doenças? Deus expulsa 10 doenças, o diabo bota 12. Porque o diabo está te tocando. Então, irmão, enquanto nós não nos desprendemos de tudo que é do mundo, desprender mesmo. Eu, por exemplo, amava muito uma mulher, irmão, no passado, joguei as fotos dela tudo fora. Não me interessa mais isso. Agora tem crente que fica, ai, amor, me dera você ser crente, amor, e o cara bem descendo, bem longe, com um porco lá, se acabando no mundo. Irmão, em nome de Jesus, ovelha não namora com porco. Ovelha come pasto e tem um pastor que é Jesus. Os porcos têm seus pastores que levam eles para comer imundícia. Não troca Jesus por uma paixão do mundo, não. Não troca Jesus por dinheiro. Uma vez o diabo, irmão, eu estava numa situação difícil, pior do que hoje. Hoje, graças a Deus, eu estou na bênção.
Graças a Deus ganho algum dinheiro vendendo produtos, tenho minha casa própria. Mas no passado, eu não tinha nada, eu morava debaixo do porão da casa de uns irmãos que me ajudavam. E a única mesa que eu tinha para botar a comida era uma pedra. Eu tinha que forrar a pedra e botar o prato ali em cima, um prato de plástico ainda. Entendeu? Coisa feia. E o demônio apareceu para mim em sonho. E ele disse assim, olha, você precisa mudar a sua vida. Eu tenho a saída para você. Eu vou te dar milhões, mas você precisa abandonar Jesus. O que você acha? Vai continuar com esse Deus pobretão que só te põe para vender picolé? Ou vai mudar de vida? Eu repreendi ele, irmão, em nome de Jesus, e aquela aparência bonita que ele tinha, mudou e veio para cima de mim como um demônio. Deus me deu autoridade para expulsar ele. Irmãos, a vida do cristão na terra não é fácil. Eu poderia estar hoje comendo das bolotas do diabo, cercado de mulheres, igual Elvis Presley, igual Marilyn Monroe. É o caso também daquela aquela atriz e cantora famosa, que morreu um tempo atrás, Whitney Houston, que a mulher cantava na igreja batista e se desviou do caminho de Deus para comer das bolotas do inferno. Acabei de me lembrar do filho pródigo, que pouco come alfarroba, bolota. Quebra aquilo ali, irmão, e acha gostoso. A pessoa, você cantando para o mundo, eu amo amar você. Que nojo, irmão. A vida dos atores é viver sendo falso um com o outro. Deus falou, saia desse mundo, Célio. Eu não quero você no mundo de falsidade. Eu tenho uma vida poderosa para você. Um ministério grande. E Deus sabia que o que queimava dentro de mim era ser ator. Eu queria aparecer em filmes de luta. Eu queria aparecer em filmes de ação. Eu lutava com Kung Fu todo dia. Eu queria ser forte. E Deus não permitiu isso. Deus fechou todas as portas. E hoje, irmão, para a glória de Deus, eu sou um pastor. Felizmente, já não sinto prazer nessas coisas mundanas. Quer alcançar sua libertação, irmão? Não vai só para o monte, não. Você quer ir, vai. Mas tira os ídolos do seu coração. Na Bíblia, toda pessoa, irmão, com o coração dividido, todo rei, com o coração dividido no fim da vida dele, Deus pesa no meio. Davi, com aquele monte de mulher, no final das contas, acabou arrumando mais uma mulher e mandando matar Urias. Salomão também, com aquele monte de mulher, a Bíblia dizia para ter uma só. É o que dizia a Bíblia. Nunca foi permitido rei, ninguém ter mais do que uma esposa. E eles tiveram muitas. Sabe o que aconteceu? Israel virou um centro ecumênico. Então não quer ser um povo? Joga fora aquilo que Deus já mandou. Eu, por exemplo, amava meus desenhos demoníacos. Fazia desenhos igual Dragon Ball Z. Nego dando um soco na cara do outro, o cara voando 400 metros e quebrando uma pedra lá embaixo. Pá! Eu amava aquele desenho. Deus disse, tu está maculando a sua alma. Eu cheguei ao ponto, irmão, de sonhar com o diabo. Ele falando assim, seus desenhos são lindos, rapaz. Continua assim. O diabo no corpo de uma pessoa falando que meus desenhos eram lindos. Eu falei, não, se o diabo está se agradando do que eu estou fazendo, então Deus não está se agradando. E eu fui, toquei fogo naquilo ali, irmão, e acabou. Entendeu? Porque tem paixões, irmão, difícil da gente arrancar da nossa vida. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus.